Obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, Srs. Deputados. Cumprimentava o Sr. Ministro em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português e afirmar-lhe que o PCP, como sabe, não é dos que defende declarada ou encapotadamente a privatização da RTP, nem da RDP. Entendemos, pelo contrário, que também não se pode confundir uma realidade que é uma realidade a dois tempos e a duas medidas e, por isso, não confundimos uma gestão pouco rigorosa com privilégios para os seus administradores e para os seus gestores e a realidade que é vivida pelos seus trabalhadores todos os dias nos seus locais de trabalho, nomeadamente no que diz respeito ao serviço público de rádio e televisão. E, portanto, não podemos acompanhar as críticas que são feitas como justificação à privatização mais ou menos encapotada do Serviço Público de Rádio e Televisão, alegando que existe uma gestão pouco rigorosa. Entendemos, pelo contrário, que é fundamental para a defesa do regime democrático a existência de um Serviço Público de Rádio e Televisão e, por isso, entendemos a sua valorização, desde logo, a partir de uma gestão muito rigorosa e de uma gestão, obviamente, desgovernamentalizada, nem que para isso signifique uma profunda reestruturação no que diz respeito aos princípios da gestão profissional independente, inclusivamente, como não podia deixar de ser, do poder político e do poder económico. E, portanto, entendemos que bom seria e necessário, obviamente, o reforço dos meios materiais e humanos do Serviço Público de Rádio e Televisão e, fundamentalmente importante, o respeito pelos direitos laborais fundamentais dos seus trabalhadores, que, como o PCP tem vindo a denunciar, são muito diferentes de uma realidade de privilégios e mordomias que acompanha o dia-a-dia dos seus administradores e dos seus gestores. E, portanto, no que diz respeito ao financiamento do Serviço Público de Televisão, não podemos deixar de lamentar e de condenar que o corte na indenização compensatória à RTP e à RDP seja objetivamente pago pelos trabalhadores e pelos portugueses que tão feridos são por este Orçamento de Estado, com todos os aumentos de preços de bens essenciais e de impostos a que estão subjugados e, portanto, entendemos, obviamente, que o valor em si, certamente, são 50 cêntimos, mas 50 cêntimos a juntar a tantos outros aumentos é, de facto, preocupante e nós não podemos deixar de afirmar o nosso desacordo perante esta medida. Dizer ainda que, no que diz respeito à situação da Lusa, e também já tivemos oportunidade na Assembleia da República de ouvir o seu Presidente do Conselho de Administração, bem como os representantes dos trabalhadores e, inclusivamente, o Conselho de Redação, nós também entendemos que o Governo não pode, e isso faz parte de um princípio constitucional, de não interferir na esfera, obviamente, dos conteúdos, nem na esfera da produção informativa e jornalística. Mas entendemos que cabe ao Estado garantir o respeito pelos direitos fundamentais dos trabalhadores. E, portanto, também entendemos que é importante haver da parte do Governo, como há noutros setores, uma palavra de condenação quando, de facto, os direitos dos trabalhadores não são respeitados. Se me permite voltar ao assunto do portal da publicidade institucional, de facto, desde há quase um ano, na primeira audição do Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares, que nós andamos a ouvir falar do portal da publicidade do Estado. Isso, de facto, nós podemos perceber que existam medidas que têm que ser tomadas no sentido de concretizar este portal, não podemos entender da diferença de velocidades que há da parte deste Governo quando se tratam de cortes nos salários e cortes nas prestações sociais, mas a quase marcha atrás que o Governo tem numa matéria tão importante como a transparência dos seus financiamentos e, portanto, achamos fundamental e lamentamos que, passado quase um ano da primeira vez que ouvimos o Sr. Ministro falar no portal da publicidade, do dia 8 de junho, de que retrata a resolução deste mesmo portal, lamentamos e aguardamos com muita expectativa, de facto, a sua materialização, porque até lá
palavras leva-as ao vento e transparência, que é importante, ainda não conhecemos os seus resultados. No que diz respeito ainda às questões do IVA e do aumento do IVA de 6% para 23% de revistas especializadas, não podemos estar mais em desacordo com o que o Sr. Ministro aqui coloca, ainda mais porque não estamos a falar de poucas publicações. Como sabe, estamos a falar de dezenas de publicações que, a confirmar-se de facto este aumento de 6% para 23%, significam consequências desastrosas do ponto de vista até económico para estas empresas, para os seus trabalhadores, para a viabilidade de alguns projetos que estão em causa, mas também do ponto de vista social e cultural. Podemos ter opiniões sobre o conteúdo destas revistas, certamente teremos, mas entendemos que o caminho não pode ser o do aumento do custo destas publicações e, portanto, entendemos de facto que é preocupante a medida consagrada no Orçamento de Estado e também estaremos atentos em matéria de propostas sobre esta matéria. Dizer que ainda em relação ao Orçamento de Estado não podemos, de facto, estar mais em desacordo com o que representa a extinção da Caixa dos Jornalistas. O Governo quer poupar à custa dos mais fracos, à custa dos trabalhadores, à custa dos que menos têm e menos podem, e corta, encerra escolas, corta prestações sociais, extingue organismos públicos, extingue e acaba por transferir valências importantes de organismos públicos para institutos que estão completamente sobrelotados no que diz respeito às suas capacidades de resposta e, portanto, nós não podemos deixar de lamentar que, para amealhar uns pequenos tostões que certamente, com a aplicação de uma taxa de 25% de IRC à banca, seria muito facilmente obter outro resultado, o Governo corta a eito e também tem a proposta de extinguir a Caixa dos Jornalistas e nós entendemos de facto que é muito grave no que diz respeito ao serviço. Tem um minuto. Obrigado, Sr. Presidente, ao serviço que presta a Caixa dos Jornalistas a todos os seus associados. Tenho ainda uma questão para colocar ao Sr. Ministro que se prende com a questão plasmada no texto do relatório do Orçamento de Estado no que diz respeito à portaria dos estágios profissionais. Gostaria de saber, como nós ainda não conhecemos de facto a matéria em causa, que o que se propõe da parte do Governo será uma clarificação objetiva do que é estágio curricular e do que é estágio de acesso à profissão, ou se, pelo contrário, vamos continuar no regabof da ilegalidade de recorrer a estágios curriculares para suprimir necessidades permanentes dos órgãos de comunicação social, muitas vezes estágios sem o pagamento sequer do subsídio de alimentação e transporte. E nós entendemos que, a aproveitar esta oportunidade de clarificação da regulamentação do estágio profissional dos jornalistas, deve ser aproveitada esta oportunidade para clarificar este aspecto da distinção clara entre o que é um estágio profissional de acesso à profissão, consagrado com um contrato de trabalho, com direitos inerentes, e o que é de facto um estágio curricular, que devem existir e bem existem, mas num âmbito diferente de protocolos com as instituições de ensino superior. E, portanto, gostaria também, concluo já, Sr. Presidente, de obter estas explicações da parte do Sr. Ministro.